Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora de número 30. A prece, tema, Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Logo, logo nós vamos para um novo tema que chama-se O Passe. E sei que estamos caminhando para o final de mais um livro, 241 páginas. Ele vai até praticamente quase 300, tá perto, não é? E o próximo livro de Emmanuel. Eu estou louco para chegar no capítulo Confissões Auricular. A confissão no pé do ouvido, lá no confessionário. Então vamos dar sequência. Como tudo o mais que tentamos realizar nos grupos de desobsessão, a prece tem seu momento psicológico ótimo, já tratamos, que varia necessariamente de um caso para outro, sim, de um caso para outro devido à fé, mérito, a complexidade, a sensibilidade, a captação, não é verdade? Em certas ocasiões, é preciso orar ainda no princípio da manifestação. Sim, em certas ocasiões, na reunião de desobsessão, há necessidade, é necessário orar no princípio da reunião de desobsessão, Pois a oração é esse elixir, a oração é esse unguento, a oração é essa energia que nos conecta a Deus diretamente. A única forma de nos conectarmos a Deus é através da oração. Ô Luiz, mas é a única forma? Sim. Ué, mas e a caridade? Ué, mas eu te faço uma pergunta. Orar também não é uma caridade? Orar também não é uma caridade? Saber orar não é uma caridade? Nós estamos tentando explicar isso aqui desde o princípio desse tema, a prece. Então, cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra deve fazer refletir. Você entendeu? A prece é uma caridade. Quando feita com o coração, quer dizer, com sentimento, com amor, com abnegação, com benevolência, com indulgência. A prece é uma caridade. Então não existe outra fórmula de nos conectar a Deus se não for através da oração. Só que vejamos, a doutrina dos espíritos, ela abomina, no bom sentido, a prece maquinal, essa repetitiva, não é? Você pega um papel ali, ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Deus nosso Pai,
que está em toda parte. Tá, 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 tá. Isso é robótico. É como se fosse um robô falando. É uma coisa sem sentimento. Então nós já explicamos nos vídeos anteriores como nos conectamos a Deus. Então vejamos. Que varia pessoalmente de um caso para outro. Em certas ocasiões, é preciso orar ainda no princípio da manifestação. É lógico. Porque a oração na condição de bálsamo, de refrigério, nos conecta a Deus e diretamente de Deus recebemos os teus eflúvios. E você observa que, por mais tenso que nos encontramos, estressado, cansado, né? Com dor aqui, com dor ali, se nós paramos, se nós refletimos, se nós nos ligamos ao Pai através da sua natureza e se alimentalmente oramos, não essas orações, né, repetitivas. Daí uns 10, 15 minutos, sentimos bem. Eu falo por experiência própria. Você, com todo respeito à colocação, você não tem noção que eu passo. Às vezes você me vê aqui de boa, mas é porque eu não tenho o direito de ficar reclamando. Para quê? Adianta alguma coisa reclamar? Não adianta nada. Então, vejamos, com todo respeito, não vou entrar no mérito. Tem pessoas que ficam aí nas redes sociais brigando, xingando Deus e o mundo por causa de um candidato à presidência, outro candidato à presidência, um deputado, um governador. Gente, eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso, algum dia, algum desses políticos apareceu na porta da tua casa para pagar todas as tuas despesas do mês todo e ainda colocando ali na tua casa alimento? Não? Então por que você está perdendo tempo em ficar brigando com as pessoas nas redes sociais? Por causa desse ou por causa daquele? Quando me perguntam qual o político, qual aquele partido que me representa ou que eu represento aqui na Terra, eu falo assim, meu partido é Deus. Eu não tenho nenhum candidato aqui na Terra. Tenho? Não tenho. Eu que mando em mim. Ah, mas e na hora da votação? E na hora de votar? Ora, na hora de votar, prevalece o meu livre-arbítrio, que pelo fato da democracia, eu não preciso dizer, e também aquilo ali não significa nada para mim, porque o que importa na minha vida é Deus e Jesus e Mãe Santíssima. Professor Eurípides Bezerra de Menezes. Então, veja bem, em certas ocasiões é preciso orar ainda no princípio da manifestação. Por quê? Porque há algumas manifestações assim, muito cabulosas no princípio. Então, é necessário a oração.
conforme eu estava dizendo, quantas vezes eu, em meio a certos transtornos emocionais e psicológicos, que eu parava e colocava a mão na cabeça, colocava um pouquinho de água num copo. Tem um excelente senhor no YouTube, anote aí se você quiser, que ele realiza passes virtual através da internet. E eu ponho esse passe desse senhor, que eu vou dizer o nome para você, e eu sigo aquelas orientações daquele passe, aquelas orientações, e depois, quando termina, depois de 10 minutos que termina, eu tomo aquela água, desaparece todos os mal-estar. Procura aí, ó, anota, ó, passes Dr. Bezerra de Menezes, por Ari Lima. Lá você, ao abrir a página dele, tem 1 milhão de temas. Então você vai procurar o tema que corresponde às suas necessidades. Você entendeu? E curte, gente, curte os vídeos dele. Não só curta os vídeos dele, como também torne-se membro dele, do canal dele, para divulgar o trabalho. Quantas pessoas que depois de receber um passe desse virtual em casa, que não precisa tomar um remédio, porque a dor desaparece, porque é tudo espiritual, e que não precisa nem ir para o hospital. Então, nós devemos proporcionar aos outros aquilo que de bom nós recebemos. Ari Lima. Passes. Equipe Dr. Bezerra de Menezes. Digita isso aí. Então, em virtude de o estado de agitação ou de alienação do espírito. Ó, o estado de agitação ou de alienação do espírito. Não nos permitir colher antes um pouco da sua história e da sua motivação. O melhor, no entanto, é esperar um pouco, aguardar esclarecimentos e informações que nunca é demais recomendar. Não devem ser colhidas em interrogatórios e através dos artifícios da bisbilhotice. Então, em determinados trabalhos de desobsessão, através do campo vibracional dos médios, trazem os benfeitores espirituais, espíritos assim, de uma situação tão caótica, sofrimento tão imenso, no estado de alienação, no estado de perturbação, no estado de agitação, no estado de crise tão grande, que o doutrinador, percebendo esse quadro todo, ele convoca todos ali na sala mediúnica a orar. Gente, ele, em voz alta, ele diz mais ou menos assim: eu rogo a todos que nos auxiliem, vamos auxiliar o nosso irmão aqui presente, no campo vibracional desse médium, vamos auxiliá-lo, vamos sustentá-lo através das orações. Que cada um faça uma oração mentalmente. De preferência, a oração espontânea, aquela que nasce do fundo do coração.
de acordo com o amor, de acordo com a benevolência, a indulgência de cada um. Então eu rogo a todos aqui presentes, oremos pelo nosso irmão. Não é orar para o nosso irmão. Não é orar para o nosso irmão. Oremos pelo nosso irmão. Porque orar para é uma coisa. Significa que nós estamos fazendo o que seria dever dele. E ninguém carrega a cruz de ninguém. A tua cruz é tua. A tua cruz é tua. Você nunca há de pegar a tua cruz e botar nas minhas costas. Ou nas costas de quem você quiser. Mas é preciso entender que o amor da humanidade, a indulgência, a benevolência, nos levam a orar, rogando a Deus que, por misericórdia, te sustente nesta prova e nesta expiação. Ó, você prestou atenção? Rogamos a Deus e a Mãe Santíssima, Jesus, que te sustente, para que você tenha força para te levar até o fim da tua jornada. Aí você pode me dizer, mas não há necessidade de orar, de pedir, porque Deus, na condição de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ele tudo sabe. É preciso orar. É preciso pedir. Orar com convicção, com amor, benevolência e indulgência é um ato de humildade. É um ato de reconhecimento de que Deus é o soberano nosso Pai. Ele não precisa da nossa comiseração, ele não precisa da nossa sensibilidade, ele não precisa. Ele não precisa da nossa consideração, ele não precisa ele não precisa de nada de nós. Deus não precisa de nós. Nós sim que necessitamos dele, de Jesus e de Mãe Santíssima, de Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo. Por isso, reconhecendo a grandeza e a soberania deles, isso nos fortifica, Quanto mais eu oro, quanto mais eu peço, eu não fortifico eles. Porque eles são fontes inesgotáveis, principalmente Deus, que é a fonte inesgotável eterna. Mas eu preciso deles. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes não precisa de nós, meu bem. Mas nós precisamos deles. Jesus não precisa de nós. Mas nós precisamos dele. E assim por diante. A mesma situação com esses espíritos. Então, quando o presidente, o doutrinador, percebe que ali no campo vibracional do médium se faz presente um espírito agitado, alienado, perturbado, um espírito que não fornece nenhum tipo de
possibilidade de diálogo. O melhor antídoto é a oração. Pois no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, acredito que no último capítulo, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, trata-se dessa questão que, em matéria de obsessão, o melhor medicamento é a oração. Em matéria de obsessão, em matéria de perturbação, o melhor remédio é a oração. Gente, e nós, faz parte do tema, e nós não sabemos desfrutar, nós não sabemos aproveitar o que a natureza de Deus tem a nos oferecer. Nós não sabemos. Se nós soubéssemos, olha, conforme uns cientistas esses dias, eu tive a oportunidade de assistir a palestra dele, não vou adentrar ao mérito, mas eu não posso deixar de dizer algo maravilhoso que ele disse. Ele disse mais ou menos assim: não existe a doença, e sim só a saúde. A doença é o reflexo de um transtorno, de um desequilíbrio, tanto neurológico quanto psicológico e psíquico, que promove uma disfunção neurológica, biológica, orgânica. Esse cientista precisa ser ovacionado de pé, porque ele disse tudo. De fato, não existe a doença, e sim a saúde. Nós nascemos perfeito. Espera lá. Nós nascemos perfeito. Mas as nossas imprudências no decorrer do processo evolutivo, nós atraímos aquilo que não presta. Voltando. Fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes do conhecimento, porque não sabíamos quanta grandiosidade pela frente existiria à nossa disposição. E simples, humilde de coração, com todo respeito à colocação, pode-se dizer que nós fomos criados perfeitos. Você pode não concordar comigo, não tem problema. Pode-se dizer que nós fomos criados perfeitos. Porque nós fomos criados naquele momento que não sabemos quando e nem como. Nós não tínhamos nenhuma mácula. Uma mancha, quer dizer. Nenhuma mácula. Nós não éramos nem puro e nem imperfeito. Apenas uma centelha de Deus. Ali, simples e ignorante de conhecimento. E ao decorrer do processo, teve aqueles que seguiram em linha direta conforme Jesus, mas teve aqueles que optaram pelo pântano, conforme nas minhas condições, que até hoje no pântano me encontro. Então é preciso entender que há necessidade de buscar
há necessidade de buscar, de refletir, de entender. É difícil se observarmos por um ângulo, parece sim difícil, mas não tem nada difícil. Depende exclusivamente de nós, né? Então, o doutrinador, ele busca, através de sua sensibilidade, da sua percepção, ele busca entrelaçar, unindo-se o útil ao agradável, onde necessário se faz que cada qual ali, obviamente, faça a sua parte. O que é saúde? Saúde é ausência de doença. O que é doença? Doença é ausência de saúde. É o que esse cientista quis dizer. Nós nos enfermamos. Se as pessoas soubessem... Você achou que eu tinha esquecido, né? Esqueci não, faz parte da temática. Se as pessoas soubessem usar a teu favor, a nosso favor, os benefícios da natureza de Deus, menos enfermidade viríamos aqui na Terra. Por exemplo, vou te ensinar só uma técnica, que já está encerrando o vídeo. Todos os dias, quando você for tomar banho, vou usar esses termos já direto. Depois de você enxaguar, permaneça embaixo daquela ducha do chuveiro durante 5 minutos. O tempo necessário que dê para você fazer umas 2, 3 orações. Maquinal ou espontânea. Uns 5 minutos embaixo da ducha do chuveiro. Com os olhos fechados. Deixando a água cair na tua cabeça, no couro cabeludo, escorrendo-se por todo o corpo. Conforme a água vai descendo, eu estou dizendo porque já fiz e faço sempre. Hoje mesmo eu vou fazer, porque eu ainda não tomei banho até agora. Olha só você como que eu sou, né? Natural. Então, conforme a água vai descendo, parece que como escama de peixe vai saindo do corpo da gente. Então, se você sente dor na coluna, chega um pouco para frente e deixa a água cair na tua coluna. Se você sente dores nessas regiões aqui do braço, bursite, apendicite, eu não sei, artrite, artrose, onde estiver a dor no teu corpo, deixa a água cair ali durante uns 5 minutos, meu bem. Se é no teu estômago, deixa aquela ducha cair aqui no teu peito, no teu tórax. Se é na tua cabeça, deixa cair na tua cabeça. Deixa. Se é nos teus braços, nas tuas mãos, deixa a água cair em cima do teu braço e vai fazendo oração. Garanto para você
que se você criar esse hábito, desaparece em 10, 15 dias tudo que você sente no corpo em matéria de dor. Mas não se preocupe com a energia, porque se você ficar, ai, mas está demorando 5 minutos, meu Deus do céu, a energia vai vir cara esse mês. Então você está preocupado mais com a conta da energia do que com a sua saúde, do que com o teu bem-estar, do que com a tua vida, não é, meu bem? Então, é preciso entender que remédio que cura é remédio amargoso, é remédio amargo. Remédio doce não cura, não. Não cura. Vicia. E ainda descontrola a diabetes, tudo quanto é coisa da pessoa no corpo físico. Então, remédio bom é remédio amargo. O que quer dizer isso? Remédio bom é você entrar embaixo da ducha do chuveiro e esquecer do final do mês a energia. Depois que a conta chegar, dá-se um jeito. Importante é a tua saúde. Agora, o que adianta você ter dinheiro para pagar a conta? Você tem dinheiro para pagar a conta e não tem saúde? Você não pode comer um pudim, você não pode tomar um sorvete, você não pode comer um chocolate. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e não pode tomar um sorvete. Eu não queria um dinheiro desse, de jeito nenhum. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deus nos fortalecendo e nos amparando.